Ao abordarmos a relação entre epistemologia e metapsicologia na obra A Interpretação dos Sonhos, 1900, é necessário reconhecer que estamos diante de um momento inaugural da psicanálise, não apenas como técnica clínica, mas como construção de um novo campo de saber. A questão que se impõe é: em que sentido Freud realiza nessa obra um corte epistemológico e como esse corte se articula à fundação metapsicológica do inconsciente? Desde o final do século XIX, a psicologia dominante concentrava-se no estudo da consciência. O fenômeno psíquico era compreendido a partir daquilo que podia ser descrito, observado e relatado de maneira consciente. Freud, ao propor que o sonho possui sentido e que esse sentido está ligado à realização de um desejo inconsciente, desloca radicalmente o objeto da investigação psicológica. Em A Interpretação dos Sonhos, 1900, e afirma que o sonho não é um produto caótico da atividade cerebral, mas uma formação psíquica dotada de estrutura e inteligibilidade. Esse gesto constitui um verdadeiro corte epistemológico. O inconsciente passa a ser considerado objeto legítimo de investigação científica. A ruptura não é apenas temática, mas metodológica. Freud introduz o método da interpretação, fundado na associação livre, como via régia de acesso ao inconsciente. O sonho deixa de ser compreendido como mensagem divina, premonição ou desordem mental, e passa a ser analisado como produto do aparelho psíquico. Nesse sentido, o sonho torna-se paradigma epistemológico. Ao interpretá-lo, Freud demonstra que existe uma lógica própria do inconsciente. É nesse ponto que a epistemologia freudiana exige sustentação metapsicológica. Para dar conta do funcionamento do sonho, Freud formula o primeiro modelo do aparelho psíquico, posteriormente conhecido como modelo topográfico. No capítulo 7 de A Interpretação dos Sonhos, 1900, e propõe a divisão entre inconsciente, pré-consciente e consciente. Essa divisão não é espacial no sentido anatômico, mas funcional e dinâmica. Trata-se de uma topografia psíquica, isto é, uma organização de lugares teóricos que permitem explicar os destinos das representações. A metapsicologia, conceito que Freud desenvolverá explicitamente nos textos de 1915, como O Inconsciente, 1915, A Repressão, 1915, e Pulsões e seus Destinos, 1915, já se encontra esboçada em 1900. Ela se estrutura em 3 eixos: o ponto de vista dinâmico, o econômico e o tópico. O ponto de vista dinâmico considera o conflito entre forças psíquicas, o econômico, a circulação e o investimento de energia, o tópico, a organização em sistemas. No sonho, esses 3 aspectos operam simultaneamente. Do ponto de vista dinâmico, o sonho é a expressão de um desejo inconsciente que busca satisfação. Do ponto de vista econômico, ocorre um deslocamento de intensidades, como descrito no mecanismo de deslocamento, no qual uma representação de alto valor psíquico transfere sua energia para outra de menor valor. Do ponto de vista tópico, o conteúdo recalcado atravessa-lhe sistema inconsciente, passa pelo pré-consciente e, após sofrer deformações, alcança a consciência sob forma de conteúdo manifesto. Freud distingue, assim, entre conteúdo manifesto e conteúdo latente. O conteúdo manifesto é aquilo que o sonhador recorda e relata. O conteúdo latente corresponde aos pensamentos oníricos inconscientes. O trabalho do sonho, condensação, deslocamento, figurabilidade e elaboração secundária transforma o latente em manifesto. Esses mecanismos revelam que o inconsciente não é ausência de ordem, mas funcionamento regido por leis específicas. A condensação reúne múltiplas representações em uma única imagem onírica. O deslocamento redistribui a intensidade afetiva. A figurabilidade traduz pensamentos em imagens. A elaboração secundária reorganiza o material para torná-lo narrável. Esses processos demonstram que o sonho não é produto arbitrário, mas resultado de um trabalho psíquico complexo. A noção de restos diurnos desempenha papel fundamental nessa articulação. Freud observa que experiências recentes
funcionam como gatilhos que ativam desejos recalcados. Os restos diurnos não são o núcleo do sonho, mas seu ponto de apoio. O desejo inconsciente utiliza esses elementos para se expressar, atravessando as barreiras da censura. Aqui emerge a função do recalque, sistematizada posteriormente em A Repressão, 1915. A censura impede o acesso direto do desejo inconsciente à consciência. O sonho constitui, portanto, uma formação de compromisso, satisfaz o desejo de modo disfarçado, preservando o sono e contornando a censura. A epistemologia freudiana funda-se, assim, na hipótese de que o inconsciente é dotado de eficácia causal. Não se trata de metáfora, mas de estrutura teórica sustentada pela prática clínica. O sonho torna-se laboratório conceitual, onde Freud demonstra que o inconsciente possui propriedades próprias: atemporalidade, ausência de contradição, predominância do processo primário. Em textos posteriores, como O Eu e o Isso, 1923, Freud reformula o modelo tópico, introduzindo a segunda tópica, isso, eu e supereu, mas a descoberta fundamental permanece ancorada em 1900. A interpretação dos sonhos constitui o momento em que o inconsciente deixa de ser hipótese filosófica e torna-se objeto metapsicológico. Ao afirmar que o sonho é realização de desejo, Freud não propõe uma tese moral, mas um princípio teórico. O psiquismo busca satisfação. A pulsão, conceito desenvolvido em Pulsões e seus Destinos, 1915, encontra no sonho uma via privilegiada de expressão. A metapsicologia fornece o arcabouço que sustenta essa compreensão. Portanto, a relação entre epistemologia e metapsicologia na obra de 1900 é inseparável. O corte epistemológico, a introdução do inconsciente como objeto científico, exige a construção de um modelo teórico capaz de explicar seu funcionamento. A interpretação dos sonhos inaugura essa dupla operação, funda um novo campo de saber e estabelece suas bases conceituais. Com isso, Freud altera definitivamente o horizonte da psicologia e da cultura. O sujeito deixa de ser transparente a si mesmo. A vida psíquica revela-se atravessada por forças que escapam ao controle consciente, mas que podem ser investigadas, interpretadas e elaboradas. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro e serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.